para que a gente receba as ajudas que o tempo todo estão à nossa disposição. O nosso anjo da guarda, os bons espíritos, enfim, né? Todos. E quando nós falamos de nos perdoar, em que momento que a gente pode colocar isso? Quem de nós que já em determinado momento da nossa existência, não falo nem de outra encarnação, que isso a gente nem lembra, né? Mas dessa, que a gente cometeu algum erro, que a gente ficou muito mal, com a consciência pesada, ficou pensando naquilo e remoendo aquilo, que eu não deveria ter feito, que não sei o quê. Quem de nós já não passou por uma situação dessa? E quando nós falamos aqui em nos perdoarmos, é exatamente nesse sentido. Nós fizemos naquele momento aquilo que nós conseguíamos, que nós sabíamos. Se nós fizermos de caso pensado, sabendo que era errado, tudo bem, entre aspas, mas não adianta ficar chorando, né? Tem um ditado antigo lá que fala que não adianta chorar sobre o leite derramado. Não, vamos fazer alguma coisa para modificar isso. Então, como é que nós vamos conseguir nos perdoar? Não importa se foi intencional ou não, mas para que nós possamos seguir em frente, para que nós possamos melhorar a nossa jornada evolutiva, nós precisamos trabalhar em cima disso. Ah, mas eu já fiz isso, eu não consigo voltar lá atrás e consertar. Realmente eu não consigo, mas eu tenho a possibilidade de me modificar a partir de agora. Já tenho a consciência daquele meu erro, vou transformá-lo em virtudes. De que forma? Então, primeiro ponto, eu fiz aquilo que eu conseguia, agora eu vou melhorar isso olhando para o lado, olhando para o meu próximo, mostrando para aquelas outras pessoas que, como eu, ficaram aí patinando, sofrendo por um longo tempo porque não conseguiam se perdoar, mostrando alternativas para que elas se perdoem. E como que a gente faz isso? Olhando para aquela pessoa, mesmo que ela esteja fazendo coisas muito ruins aos nossos olhos, sem julgamentos, mostrar alternativas. Não dá para... se você for por esse caminho, ali não dá porque está interditado. Aí eu vou te ensinar um outro caminho. Você vai chegar no mesmo lugar, mas você vai desviar daquela situação. E mostrar empatia, mostrar a capacidade que nós temos de nos modificar, de nos tornarmos piores ou melhores. Aí é a nossa escolha. E aqui nesse comecinho aqui do item, ele diz para a gente, numa das respostas de Jesus, que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Isso é um número simbólico. Isso significa que o perdão é infinito. Nós temos que perdoar infinitamente. Mas como que é essa questão do perdão? O lado bom, o perdão verdadeiro é aquele que você vai fazendo dia a dia, você vai construindo. Aquela pessoa fez uma coisa ruim para mim, mas eu vou dentro de mim, de acordo com o meu entendimento, pensando assim, será que ela realmente fez aquilo para me atingir? Às vezes ela fez realmente aquilo para me atingir, mas aí vai de mim, o que eu quero fazer? Eu vou ficar ali, não, mas eu não vou perdoar porque ela não me perdoou, porque ela fez isso, eu não sei o quê. É a gente trabalhar isso dentro da gente e chegar num ponto de falar assim, bom, eu fiz a minha parte, eu pedi perdão para ela. Agora, ela não querer perdoar já é uma outra questão. Mas eu tenho que ficar em paz comigo mesmo. E tem uma outra questão, que às vezes a gente faz. Olha, eu te perdoo, mas eu não quero ver mais você na minha frente. Você fica lá na sua casa, eu fico na minha, que é a melhor forma. Isso não é perdoar, né? Isso é só empurrar para o lado uma situação. E o perdão,
E quando a gente coloca dessa forma, não é esquecer aquela situação, não é ignorar aquilo que nos causou o desconforto. Isso não é perdoar. Isso é fingir que está tudo bem. Mas eu faço isso de propósito? Não, a gente não faz isso de propósito. Porque naquele momento é assim que a gente sente. E o perdão verdadeiro é aquele que a gente até esquece. Nossa, a gente teve essa situação, isso é muito comum com filhos, né? Com mãe e filho, que o filho, eu não quero mais te ver, que eu não pedi para nascer, que eu nunca mais não sei o quê, que a gente também já falou isso lá para os nossos pais em determinado momento. E hoje muitas vezes a gente escuta. E aí, é natural, a gente acaba esquecendo aquilo. Nossa, você falou aquilo, você acaba de falar 5 minutos depois, você já nem lembra mas você falou isso para mim? Claro que tem as outras questões, né, que a gente sabe que nem todas são tão simples assim. E o mais importante, o melhor de tudo, é quando nós entendemos e quando nós sentimos que o perdão, ele nos liberta. É um peso horrível que a gente carrega quando a gente não perdoa. Porque a gente, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas isso aqui. E a gente não consegue ver as coisas boas que aquele mesmo fulano, aquela mesma pessoa fez pra gente. É só o que nos feriu e só o que nos magoou. E isso dá um peso muito grande. Quando a gente perdoa, a gente fica leve. E a gente começa a olhar para o outro. Uma das coisas mais bonitas que se a gente conseguir, bonitas e especiais para nós mesmos, é ter misericórdia. E lá nesse capítulo é bem-aventurados os misericordiosos. O que é ser misericordioso? É um sentimento profundo que a gente tem, que a gente desenvolve, que não é que por passe de mágica aconteceu, tal qual a gratidão. É um sentimento que se desenvolve na gente. É um sentimento profundo que a gente tem de compaixão, de empatia, benevolência, motivado pelo sofrimento do outro, do nosso próximo. O nosso próximo mais próximo é aquele que está dentro da nossa casa. E não é esse próximo que a gente fala. Se acreditamos que somos todos filhos de Deus, então todos nós somos irmãos. Ainda vemos isso de uma escala diferente. O nosso irmão, que é do nosso pai e da nossa mãe, é aquele que nós achamos mais próximos. Mas muitas das vezes a gente tem uma empatia, um carinho, uma amizade por alguém que a gente viu pela primeira vez e a gente simpatiza. Os verdadeiros laços que nos unem são os espirituais, que a gente, a partir do momento que a gente está aí na nossa caminhada, a gente vai adquirindo esse entendimento e esse sentimento fraterno mesmo. Então, isso é ser misericordiosos. É quando, por exemplo, nós vemos alguém passando alguma dificuldade, a gente se importa. A gente vai lá e procura auxiliar da melhor forma que a gente tem. Mas eu não tenho nada, lá em casa é muito difícil, eu luto muito para ter as coisas. Eu não posso dividir isso que vai faltar, mas nós temos uma coisa maravilhosa, que é o nosso ouvido, o nosso coração, nossa capacidade de andar, a nossa capacidade de desejar coisas boas. Se nós pudermos aliar isso com a parte material, é bom, é muito bom, mas o fato de se importar com a outra pessoa, porque muitas das vezes a pessoa só quer que você a ouça. E nós vivemos uma época de muitos conflitos, de muitas pessoas desesperadas, porque não tem quem as ouça. Nós vemos dentro dos nossos lares a questão das telas, né? Dos celulares, das TVs, computadores. É importante? Faz parte do progresso, faz parte da evolução. Nos auxiliam de muitas formas,
Notícias que nós demorávamos, às vezes até meses para saber, hoje num clique lá no computador, de um celular, a gente está globalizado, a gente vê o que está acontecendo rapidamente em todas as partes. Mas com isso, a gente deixa de observar o que está acontecendo ali, ó, a um palmo da gente. Sabe os famosos almoços de domingo das famílias? Que bom que ainda existem várias famílias que conseguem ter esses almoços de domingo. Mas uma coisa que a gente observa, muitos desses almoços, está cada um lá com o seu celularzinho na mão. Isso não é uma crítica. Nós temos o livre-arbítrio e a nossa, vivemos numa democracia, então cada um faz o que quer. Mas acreditem, muitos de vocês já devem ter visto isso. As pessoas estão reunidas ali, ao invés de falar, manda mensagem para o outro. Ó, o almoço está servido. Então nós estamos misturando tudo e bagunçando tudo. E aí nós precisamos tomar muito cuidado se nós não estamos tendo empatia, tempo, dentro da primeira célula que é a nossa família, como é que nós somos lá fora? E nós sabemos que é o exemplo, não são as nossas palavras que vão surtir efeito, é o nosso exemplo, da forma que nós nos comportamos. Ah, mas então como é que eu vou fazer? Eu não sou... agora eu vou ser santo? Não, até porque não existe santos, né? Ah, mas então agora eu tenho que fazer assim. Não, eu tenho que ser como eu sou, só que tentar me melhorar a cada dia. E colocar uma coisa muito importante em relação à educação dos nossos filhos, quando estão aí na adolescência, enfim. Muitas das vezes, nós temos um vício, digamos, seja lá, não vamos citar nenhum que... E aí, nós estamos vendo o nosso filho fazer aquela mesma coisa. Vamos citar um exemplo. Não pode mentir. Olha, mentir é muito feio, viu? Não pode. Aí, toca o telefone, o banco não sei o que, quer falar com o papai. Aí, fala que o papai ou a mamãe não está. Mas peraí, você falou que não pode mentir e você está mentindo. Então, são os nossos exemplos. Mas muitas vezes ela assim, mas... isso é uma mentirinha. Não, é uma mentira. Mas eu só omiti. Para nós que somos macacos velhos, digamos assim, a gente entende, mas como é que bagunça que faz isso na cabeça da criança que está ali crescendo, que está olhando para a gente? Então a gente precisa tomar muito cuidado na nossa conduta, na nossa postura. E quem está ouvindo aquilo que nós estamos falando? Porque quando nós falamos, nós lançamos sementinhas. E todos que estão ouvindo vão transmitir essas sementinhas. E de que forma que eles vão transmitir? Da forma que eles estão entendendo. Então é uma responsabilidade muito grande. E principalmente, nos colocarmos nessa posição. Olha, filho, realmente... não faz isso. Papai fez ou a mamãe fez, mas não faz. Não é certo fazer isso. E se colocar não como superior. Olha, eu sou seu pai ou eu sou sua mãe. Enfim, eu sou seu educador, sua professora, seja lá quem for. Eu posso fazer, mas você não pode. Não vai funcionar. Colocar para aquela pessoa que eu também sou humano, que eu também erro. Eu sou passível de erros e acertos. Mas, por enquanto, eu estou aqui te conduzindo, no caso da criança, até o momento que você tiver condições de assumir os seus atos e as responsabilidades dos seus atos. Então, é o exemplo que faz com que a gente obtenha os resultados. E se colocar, sim, com respeito... Se a criança está ali sob sua responsabilidade, porque ela ainda não tem condições de fazer sozinha. Mas olha a base que nós estamos criando. Porque lá na frente, nós vamos falar, puxa vida, eu não devia ter feito isso ou aquilo. Vai acontecer, mas se nós formos honestos sempre e demonstrarmos a nossa boa vontade, a nossa capacidade de acertos e erros, nós vamos conseguir aquilo que nós buscamos, o nosso objetivo. E o que é o resultado, de tudo isso, dessa misericórdia que nós falamos?
é a gente se perdoar, é a gente sentir realmente a bondade e ver que o resultado daquelas ações que nós conseguimos aquilo que nós queríamos. O resultado é ficar em paz, ficar em calma, não ter aquela noite de insônia pensando nisso, naquilo. Então, os resultados das nossas ações são sempre muito bons, os resultados das boas ações. Então, a gente precisa tomar sempre cuidado. E a questão aqui do outro item nosso, que é nos reconciliarmos com os nossos adversários, que nós já falamos um pouquinho na relação ao perdão. Dar condições para que essa reconciliação aconteça. Não é ficar, eu te perdoo, mas ficar te cutucando. Ah, mas você fez isso, você fez aquilo. Não, dá condições para que a gente se reconcilie. E ele nos alerta mais ainda aqui, que nos chama a atenção para que nós nos reconciliemos enquanto estamos aqui a caminho. Porque aqui ainda nós temos a barreira do nosso corpo físico e tudo. Quando nós desencarnarmos, será que vai acabar, vai cessar? Aí que vem a parte mais complicada, porque aí nós não temos mais barreiras do corpo físico, aí é tudo liberado. E o mesmo inimigo que nós temos aqui, que ele vai acompanhar, porque tem alguns inimigos que eles ficam ali, eles não conseguem perdoar, eles não conseguem esquecer daquele, eles vão esperar uma oportunidade para passar a perna na gente, para fazer com que a gente caia na tentação. E aí nós vemos nas casas espíritas, muito comum, as pessoas procurarem, olha, sonhos e tudo, e aí a gente vê a obsessão, possessão, né? Todas essas coisas. O espírito está me obsediando. Isso é só a gente dá só uma passadinha por cima, porque é muito mais complexo do que a gente possa falar aqui numa exposição. E muitas das vezes são justamente essas vítimas que nós machucamos, que nós ferimos e que nós não conseguimos perdoar, ou elas não conseguiram nos perdoar. Então elas vão vir para nos obsediar, vão buscar uma oportunidade para fazer cobrar. Eu não vou perdoar, não vou cobrar, e buscam sempre a vingança. Mas se nós já tivermos conseguido perdoá-las, mesmo que elas que tenham feito o sofrimento, mesmo que elas sejam culpadas, se nós já tivermos conseguido perdoar, então nós já vamos ter mais ajuda, nós vamos ter mais proteção, porque aí já é a questão daquele espírito que não quer perdoar. E uma outra questão, mas por que Deus permite que nós passemos por isso? Permite porque nós temos o livre-arbítrio, como nós falamos lá no começo. As leis naturais, as leis divinas, que são aquelas 10, né, do trabalho, da igualdade, enfim, né? Tá tudo lá. Amor, justiça e caridade. Então a gente já sabe o que a gente tem que fazer. E Deus nos deu o livre-arbítrio justamente. Faz o que você tiver vontade, desde que você não ultrapasse a barreira do livre-arbítrio do outro, mas seja responsável pelas suas escolhas, pelas suas atitudes. Assuma as consequências. E nós temos que lembrar uma outra questão muito importante. Nós não somos vítimas de nada. Não existe vítimas. Se nós estamos passando por situações ruins, é oportunidade para que nós que temos, né, aquelas faltas que nós cometemos. E se nós estamos gozando aí de boa saúde, de coisas boas, é o resultado também das coisas boas que nós fizemos. Mas parece que eu só vejo coisa ruim, parece que eu só vejo sofrimento, parece que as pessoas vai isso aqui, porque nós ainda estamos num planeta, né? Daqui a pouquinho nós vamos mudar para já estamos, né? Um planeta de regeneração, mas por enquanto ainda é isso, né? Prova e expiação. Por quê? Porque Deus está me castigando? Não, porque eu estou me burilando, porque agora eu estou nesse momento que eu tenho
a capacidade e o entendimento para fazer aquilo que eu preciso fazer. Devagarinho, a gente não vai conseguir do mesmo dia. E o mais importante, aí tem um outro itemzinho, quem quiser depois dar uma olhadinha lá no Evangelho, capítulo 10, bem interessante, né? Para que a gente fique mais bem informado. Qual que é o sacrifício mais agradável aos olhos de Deus? Deus não quer nenhum tipo de sacrifício. Mas, para nós mesmos, e se isso for contar, né? Vamos brincar de pontinhos. Se isso for contar pontos para nós, o sacrifício mais agradável aos olhos de Deus é aquele quando nós renunciamos o nosso próprio conforto, a nossa própria satisfação para auxiliar o outro que está precisando da gente. E esse auxílio, como falamos anteriormente também, não é só o auxílio material. É deixar o outro confortável, porque quando a gente comete um erro, a gente fica se sentindo mal, mas a gente, por nosso orgulho, a gente fica ali na defensiva, e aí quando o outro vem corrigir alguma coisa, ou vem falar, chamar a atenção, a gente já lembra de uma coisa que o outro fez, mas quem é você para vir falar isso para mim, se você fez isso, e vai enumerando. Então, a gente pode até pensar, que a gente pensa, mas se a gente não falar, já é um avanço que a gente faz. Porque não é porque eu cometi um erro que eu não posso ver o erro que o outro está cometendo. E muitas vezes, eu não tenho nada com isso, eu não vou falar. Muitas vezes isso é se omitir. A gente pode falar, a gente pode, dependendo, né, da intimidade, do grau de liberdade que a gente tem com aquela pessoa. E muitas vezes não falar justamente é isso, é se omitir, mas sempre com cautela, sempre com cuidado. Perguntou? Eu respondo. Agora, se eu não fui convidada a falar, eu vou ouvir. Porque muitas das vezes nós colocamos tudo na mão de Deus, de Jesus, do anjo da guarda, dos bons espíritos. Se Deus quiser, se Deus me ajudar, se o meu anjo me ajudar. Primeira coisa, a nossa fé, ela, claro, mas é nós que temos que dar o primeiro passo. Ninguém vai conseguir passar a dor de dente se não for no dentista. Eu vou orar, vou pedir para Deus para consertar meu dentinho aqui que está com problema. Não vai consertar. Claro que a gente tem notícias, tem isso, né, provado, que muito tratamento espiritual, muitas das vezes, soluciona determinados problemas. Mas tudo isso, e não é para todo mundo. Mas o fulano conseguiu, mas eu não consegui. E era o mesmo problema. Não era o mesmo problema, porque somos espíritos individuais, cada qual com a sua responsabilidade, com a sua vivência, com a sua história. E por que o outro não? Mas ele estava com dor de cabeça, tomou um passe e ficou bem. E a minha cabeça saiu de lá doendo mais do que estava. Porque é para eu pensar, para eu refletir. E sempre lembrando que é de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E muitas vezes aquela dor que a gente sente, puxa, mas eu não aguento mais essa minha dor. Essa dor é para me chamar a atenção. Por que eu estou com essa dor? Aí também a gente tem que tomar muita cautela, muito cuidado, para a gente não ser radical, né? Analisar. Por isso que é tão importante. Quando nós falamos, sempre a gente convida, né, as pessoas que vêm aqui, os frequentadores dessa casa, os nossos amigos, que todo mundo aqui acaba, né, os rostos acabam sendo conhecidos, e nós todos viramos meio que uma família. Que a gente sempre convida, venham participar de algum curso. É importante, esses grupos de encontro, isso não é uma obrigação. É um convite, porque é bom que é através dessas reuniões que a gente vai tendo a oportunidade de entender coisas que às vezes sozinho é difícil. A gente pega o Evangelho para ler, a gente acha meio complicado, meio difícil, ou o Livro dos Espíritos, ou enfim.
qualquer obra, né, da codificação. Mas se nós estivermos juntos, um auxilia o outro, porque nós fomos criados e estamos aqui nesse planeta para viver em sociedade, para um ajudar o outro, para aquele que já sabe um pouquinho mais, dividir o conhecimento com o outro. Aquela mãozinha que muitas vezes se estende pedindo alguma coisa para a gente, é para nós aqui. Aquilo é uma oportunidade para que nós possamos desenvolver a nossa boa parte. E não é aquela questão de, mas eu estou podendo. Não, são oportunidades para o nosso crescimento moral e espiritual. Muitas das vezes, a intelectualidade, a pessoa, ele é um intelectual, ele tem tanto conhecimento, mas a gente sabe que o intelectual e a moral não caminham da mesma forma. Então, meus amigos, que nós possamos levar conosco no nosso coração que a única autoridade legítima aos olhos de Deus que nós possamos ter é a que se apoia no bom exemplo. Então, que nós sejamos bons exemplos. Primeiro de nós mesmos, vamos olhar no espelho e olhar e ficar feliz de ver o que a gente está vendo. E depois transmitir isso. Não precisamos nem anunciar, não precisa pegar megafone nenhum. Quem está nos olhando vai ver a nossa transformação e a nossa boa vontade. Muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe.